Olá! Uma das premissas da Polícia Militar de Santa Catarina é sempre resgatar e valorizar a história dos policiais que passaram pela corporação. Nesse sentido, vale lembrar uma parte da nossa história, que foi o massacre da Serra da Garganta, onde, na década de 30, policiais militares entraram em uma batalha com uma coluna de marcha que passava pelo estado de Santa Catarina. Essa história foi resgatada e, para isso, construímos um monumento lá no alto da Serra da Garganta para honrar os heróis mortos naquele evento, mostrando que a PMSC esteve sempre ao lado da população. A visita a esse monumento faz parte do currículo da Academia de Polícia Militar da Trindade. Nós queremos que todos os policiais em formação conheçam essa história e façam o percurso dessa marcha, sintam as dificuldades que o nosso efetivo enfrentou na década de 30, cumprindo uma missão que fazemos todos os dias, que é preservar a ordem e proteger a vida dos catarinenses. Bom, nós vamos falar aí a respeito da Revolução de 1930 em Santa Catarina e mais especificamente sobre o combate da Serra da Garganta. É um evento que ocorreu no nosso estado naquele ano e que a nossa história pouco resiste. Infelizmente para nós, que já conhecemos pouco da história catarinense, e também nós da Polícia Militar, precisamos conhecer mais, muito mais, os feitos daqueles que nos antecederam. Então, em 1930, já iniciando a questão da Revolução, Getúlio Vargas, ele queria ser candidato a presidente da República, mas, à época, quem mandava no Brasil eram paulistas e mineiros naquela política de café com leite. É que os São Paulo e Minas Gerais que definiam quem seriam os candidatos à presidência do Brasil. E naquele ano era para ser, de acordo com a troca que eles faziam entre São Paulo e Minas Gerais, era para ser um candidato mineiro à eleição. Mas na última hora São Paulo colocou novamente o paulista, colocou o Júlio Prestes. E o Getúlio Vargas, eles haviam combinado com Minas Gerais que se o candidato não fosse mineiro, que o Rio Grande do Sul iria se levantar. Ele queria a parceria de Minas Gerais, da Paraíba também, e outros estados que ele conseguiu fazer com que se tornasse simpáticos a ideia dele de um levante para acabar com a política de café com leite. E quando foi feita a eleição, o candidato de São Paulo ganhou, Getúlio Vargas se levanta o Rio Grande do Sul, e aí começa então a Revolução do 30. Eles tomam o quartel do Exército em Porto Alegre, do comando da Terceira Região, e dali eles invadem 3 colunas por Santa Catarina. No dia 3 de outubro, o movimento ele tinha sido marcado para iniciar às 5h30 da manhã do dia 3. Mas na realidade, o ataque ao quartel eles fazem no dia 3 à tarde, às 5 da tarde, que era uma sexta-feira, que o pessoal já estaria terminando o expediente, e eles fazem o ataque ao quartel do Exército e tomam o quartel. Só que em Santa Catarina, na madrugada do próprio dia 3, 3 colunas invasoras já começavam a entrar no estado. Pelo litoral, a coluna do litoral, uma coluna entrando por Lages, vindo de Vacarias, entrando por Lages, a coluna do Nordeste, e lá no Oeste, através da Estrada de Ferro, pela rodovia, pela ferrovia Rio Grande São Paulo. E eles entram em Marcelino Ramos pela ferrovia, chegam em Evaldo Oeste, tomam Evaldo Oeste, depois até Porto União, tomam Porto União, e ali o controle da Estrada de Ferro era a intenção de seguir com essas forças em direção a São Paulo e Rio de Janeiro. Então nós temos essas imagens que mostram o percurso das colunas. A do litoral, atravessando, entrando em Araranguá e chegando até Tubarão. A coluna do Nordeste, que entrou por Lages, os planos deles era vir até Rio do Sul e vieram Jaraguá do Sul, de Jaraguá do Sul pegariam novamente trem para ir em direção a São Paulo. E a coluna do Oeste que passou, entrou em Marcelino Ramos, Erval, Porto União, Ponta Grossa e dali iria também para São Paulo, depois Rio de Janeiro. Só que em Santa Catarina, no dia 3, quando começou esse levante, começaram as invasões, no oeste nosso já começavam
já começava as ocupações de cidades e de unidades da PM. No caso, a Companhia Nossa de Eval, ela era tomada pelos rebeldes. E o governo recebia essas informações através de rádio recém-inaugurado naquela região, o rádio da companhia. Nós temos então a Companhia Eval e outra em Porto União. E esse rádio já dava notícia de que estava havendo invasão, mas o governo aqui em Florianópolis ainda achava que isso era um movimento pequeno, que não era um movimento que iria abalar o Estado. Eles achavam que era um movimento da polícia do Rio Grande do Sul que teria se levantado e invadido de Santa Catarina com efetivos pequenos. Na realidade, já eram milhares de homens que se movimentavam. Após a ocupação de Eval do Oeste e Porto União, o sul catarinense já estava ocupado, só que no sul catarinense eles param, a coluna para em Tubarão. A coluna que vinha pelo sul, ela era liderada por um ex-oficial do Exército. Ele era um capitão Tefino Correia. Ele havia sido expulso do Exército naquela época dos movimentos de 22 e 24 e ele liderava essa coluna que entrava em Santa Catarina e chegou até Tubarão. Só que quando eles chegaram em Tubarão, o prefeito entregou as chaves da cidade para eles. Vinha eles, Tefino Correia era o líder e o outro líder era o Ernesto Lacombe, era o civil. E eles teriam que atravessar, na época, pela Estrada Velha, chegava em Tubarão e teriam que atravessar por Anitápolis, pela serra, para depois chegar em Águas Mornas e vir a Florianópolis, Palhoça e Florianópolis. Então, quando chegaram em Tubarão, eles pararam, chegaram já no dia 4 em Tubarão, e eles pararam aguardando reforço, porque essa coluna avançou muito e ela não tinha efetivos. E eles aguardaram reforço, e esse reforço só chegaram lá pelo dia 10, que aí 2 batalhões da reserva da Brigada Militar entraram até Tubarão, e chegaram em Tubarão. E quando esse reforço chegou em Tubarão, eles então começaram a se preparar para atravessar a Serra da Garganta. Só que na Serra da Garganta, no dia 5, a Polícia Militar, ou melhor, a Força Pública, a época, Força Pública, já havia instalado e mandado para lá o Tenente Mira e Araújo, Romão Mira de Araújo, para que ele, com um pelotão com 31 homens e juntando gente da região, ele conseguisse bloquear essa passagem da coluna do litoral, que viria em direção à capital, a Florianópolis. Então, em Tubarão, esses 2 batalhões da reserva da brigada, mais civis que estavam ali, eles já sabiam que havia esse bloqueio. E eles precisariam primeiro anular esse bloqueio para conseguir atravessar em direção a Florianópolis. Enquanto estava em Tubarão, então uma companhia do 4º Batalhão da Brigada, ela comandada pelo Major Camilo Diogo, ela vem até Anitápolis. E quando ele chega em Anitápolis, no dia 14 de outubro, ele já começa a fazer o levantamento sobre a situação da região. Então é importante nós sabermos que no dia 14 de outubro, Santa Catarina já estava ocupada. No oeste nosso, Blumenau já estava ocupada desde o dia 11, Joinville também já estava ocupada. Em Florianópolis, o 14 Batalhão de Caçadores do Exército, uma parte deles já havia aderido à Revolução, eles tinham ido para Itajaí, para a defesa do Norte, e acabaram aderindo, uma metade aderiu à Revolução, e depois a outra metade que ficou aqui na Grande Florianópolis também aderiu. Então, no dia 14 de outubro, quando o Major Camilo Diogo, ele estava em Anitápolis, tentando coletar informações sobre a defesa que havia na Serra da Garganta, o nosso estado já estava praticamente ocupado. O que garantia ainda a capital, em Florianópolis, e as nossas autoridades, era a Marinha de Guerra, que havia enviado para Santa Catarina 5 navios. Aqui, então, nós temos os navios da Marinha de Guerra bloqueando, eles estavam aqui nessas águas costeiras da ilha, eram navios maiores, não conseguiu entrar pelo calato das baías, mas eles ficavam nessas águas costeiras da ilha, protegendo a ilha. E navios menores, mais leves, conseguiram se aproximar aqui mais
das pontes. Então a proteção de Florianópolis era garantida pela Marinha de Guerra. E no dia 14, então, ao dia 16, nesse período de 14 a 16, o Major Camilo Diogo começa a coletar informações. Ele sabia que tinha lá na estrada, que tinha uma trincheira, já recebeu informações disso, e ele precisava ver como atacar essa trincheira. E a sorte dele foi muito grande quando ele consegue encontrar um morador da região que diz para ele que havia uma trilha que subia paralela à estrada da Serra da Garganta, e o final dessa trilha dava na mesma estrada, só que atrás da posição instalada pelo Tenente Miller Araújo e a trincheira com os catarinenses lá. Nessa trincheira, o Miller de Araújo, tenente, ele contava com o apoio de Fábio Silva, que era um civil da região, um empreiteiro de obra, que trabalhava em rodovias também, em estradas, e os dois conseguiram reunir pessoas da área para ajudar a formar o efetivo instalado naquela trincheira. Só que as pessoas não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Para uns diziam que era para conter ladrões de gado. Outros eram porque eram funcionários públicos do patronato que existia em Itápolis. Esse patronato era um local que recebia menores, esses menores de rua do Rio de Janeiro, traziam para cá, tipo um abrigo de menores. E essas pessoas, como eles eram funcionários do governo, eles eram convocados aí junto para a trincheira também. E com essa informação de que havia essa trilha que chegava atrás da trincheira, o Camilo Diogo, então, ele montou um plano para o ataque àquela linha de defesa que havia sido montada lá na Serra. No dia 16 de outubro, então, de manhã cedo, na madrugada, ele combina com o efetivo que estava com ele, dessa companhia avançada, ele combina de avançar ele mais um grupo de policiais da época e civis, guiados por esse mateiro, avançam pela trilha e 3 horas após era para a coluna avançar com caminhões, e esse caminhão subiu então pela estrada. Quando eles chegaram lá próximo ao local da trincheira, indo pela trilha, o barulho dos caminhões começou a atrair a atenção dos defensores lá da trincheira. Eles olhavam para baixo e só ouviam o barulho dos caminhões, não viam os caminhões, só ouviam. E eles faziam de propósito exatamente para fazer barulho e chamar a atenção para os caminhões que subiam, enquanto outro grupo de ataque vinha pela... Eles atacaram de surpresa a trincheira, e os defensores, no primeiro momento, acharam que aquele barulho, os tiros que vinham de trás, eram os próprios defensores que estavam atirando e que estavam formados em 2 linhas de trincheira. O pessoal da primeira linha achava que eram os atiradores, os defensores da segunda que estavam atirando e que estavam passando as balas em cima deles. Na realidade, já era o ataque que eles estavam sofrendo na época, dos gaúchos que vinham por trás. E nesse momento, então, a trincheira era atacada por trás e pela frente. Lá, metralhadoras assestadas embaixo, próximo aos caminhões da serra, começaram a atirar em direção às trincheiras, e aí foi um combate violento que aconteceu, segundo as informações. Mas os próprios participantes e relatórios deles, eles estimam que o combate durou em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Segundo o relatório do Camilo Diogo, do Major Camilo Diogo, eles consumiram em torno de 2.500 projetis. Então, se só do lado deles foi consumido esse número de projetis, do lado catarinense talvez o número equivalente, então se vê que foi um combate bastante violento. E no início do combate, então, com a surpresa pela retaguarda, na segunda linha, a maioria ocupada pelo pessoal da região, e civis que tinham sido convocados para lá, eles debandaram. As pessoas debandaram, se jogaram serra abaixo lá, e a linha de frente se voltou e começou a atirar contra eles. Então aí houve esse confronto violento. Mas no final, a resistência ela foi dominada, né? Os defensores eles foram dominados, e os que não fugiram, muitos ficaram feridos e alguns mortos. Se calcula, segundo as informações,
que foram em torno de 8 mortos. Esses mortos foram enterrados, então, numa vala comum, ali mesmo naquela área onde houve combate. Os presos, eles foram amarrados, se tiraram as cintas deles, camisas, ficaram só de calça amarrados e presos na serra, um dia frio, com chuva fina, até o amanhecer. E ali havia uma pressão psicológica muito grande, segundo a história. Tinha um negro forte de Tubarão que com uma faca ameaçava a noite toda e queria degolar os prisioneiros, principalmente o tenente Emílio Araújo, que era o comandante. Mas de manhã eles foram conduzidos para uma prisão em Palhoça e o Emílio Araújo foi conduzido para uma prisão no 14º Batalhão de Caçadores. Foi preso no batalhão. Após esse combate, a queda da trincheira, ficou então livre o caminho para Florianópolis. Dessas forças que avançavam do sul, forças rebeldes, que avançavam do sul, e que a intenção era ocupar Florianópolis e depois seguir para o Rio de Janeiro, para derrubar o governo central, o governo federal. Só que não houve em Florianópolis o que eles imaginavam que seria fácil de fazer após a tomada da Garganta, porque o estado já estava todo ocupado, que seria a queda da cidade de Florianópolis. Os navios da Marinha em torno das baías não havia como invadir a ilha. E já no dia 5 de outubro, 4 ou 5 de outubro, o comandante da Força Pública, o coronel Lopes Vieira, ele colocou uma guarnição com metralhadora na parte insular da ilha. Ali antigamente era um cemitério. E também colocaram arame farpado sobre a ponte e retiraram a madeira em torno de 30 metros das tábuas que formavam o piso da ponte, para evitar que se passasse para o lado de cá. Então não havia como atravessar a ponte, e a impossibilidade pelo mar por causa da presença da Marinha. Em um momento eles acharam que a resistência da ilha ela não ficaria uma resistência forte ou decidida. E eles tentaram, uma hora começaram a atirar do continente para a ilha, mas aí houve uma resposta violenta da guarnição da ilha, comandada pelo capitão Lara Ribas, uma figura histórica da Polícia Militar, ex-comandantes da corporação. E nesse tiroteio, segundo contam alguns, outros dizem que não, morreram 2 pessoas aqui na ilha, inclusive uma delas uma criança. Mas em função de ter havido esse entreveiro da resistência da ilha, eles desistiram de tentar invadir a ilha e aguardando uma forma de entrar ou aguardando que o governo central caísse antes que eles ocupassem a ilha. Isso só viria a acontecer no dia 25 de outubro. Após o governo federal no Rio de Janeiro, o presidente Washington Luiz ser derrubado, e na realidade ele foi, oficiais do Exército do Rio de Janeiro foram ao Palácio do Governo e pediram para que ele renunciasse ao cargo, para evitar um banho de sangue no país. Então ele renuncia. E aí, caindo o governo central do Rio de Janeiro, em Santa Catarina, foi aberta a passagem das pontes para que essas forças rebeldes entrassem e ocupassem Florianópolis. Isso ocorreu em 1930, quer dizer, a última capital do país a cair para a Revolução foi em Florianópolis. Após a entrada na ilha, então, foram feitas cerimônias e discursos do Palácio do Governo e assumiu o comando da Força Pública um tenente-coronel da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que comandava nessa invasão para cá, o 13º Batalhão da Reserva da Brigada, chamado Amadeu Massot. Ele foi uma figura de triste memória para a corporação, porque ele só comandou durante 13 dias. Mas durante esse período ele promoveu uma perseguição muito grande aos oficiais e praças da corporação que haviam participado do levante. Então muitos foram demitidos, outros foram presos. O comandante da Garganta, o tenente Emílio Araújo, como eu disse, já estava preso já no 14º BC, e o coronel Lopes Vieira, o comandante da Força Pública, ele se mantém no cargo desde o dia 25 de outubro até o dia 6 de novembro, poderá então demitido e assume essa figura, né, de memória não boa para a corporação, de Amadeu Massot. Mas ele fica no comando só durante 11 dias. Depois ele já é substituído por um tenente do Exército, tenente Caminha, que ele é comissionado como tenente-coronel e assume o comando da corporação. Essa história, combate da Serra da Garganta, sob o ponto de vista do nosso registro do estado de Santa Catarina, é uma história que ela tinha praticamente sumido.
ela foi resgatada, um retalho dela foi resgatada pelo padre da Lauba num livro, O Vale do Braço do Norte. E depois, em 1991, um outro padre Sebastião Lichthout, que era um padre holandês, era pároco em São Bonifácio, ele esteve na Polícia Militar falando a respeito de uma cruz abandonada da Serra da Garganta, que era essa cruz que foi colocada lá em função dessa vala comum onde haviam sido enterrados esses resistentes lá em 1930. E depois de conversarmos com eles, fomos visitar a região e a Polícia Militar, então em 1991, a população então fez em São Bonifácio, fizemos um monumento em São Bonifácio e nesse monumento foi realizada uma cerimônia com a presença de alunos, oficiais da Polícia Militar, de banda de música, a representação do efetivo nosso. O nosso comandante à época era o coronel Paulo Roberto Fabrões de Freitas, eu era Relações Públicas da corporação. E essa cerimônia, então, pela primeira vez nós fizemos um marco oficial, está até hoje lá, um monumento dos heróis da Serra da Garganta na Praça de São Bonifácio. E depois disso a história novamente ela sumiu de novo e nunca mais se falou do assunto. Em 2003, 2004, novamente se fez uma cerimônia, mas a história estava novamente sendo esquecida. E aí que eu decidi então fazer um livro, um livro sobre esse combate, e a partir daí então hoje nós temos um documento que conta essa história com mais detalhes, com mais informações, e está registrada hoje na memória catarinense como algo que só pode orgulhar os catarinenses pela atuação, pela legalidade e especialmente aqueles abnegados da Polícia Militar, Força Pública, hoje Polícia Militar, aqueles abnegados da Força Pública que um efetivo de pouco mais de 30 homens, com mais alguns civis da região, total não dava em torno de 100 pessoas, tentaram ou foram enviados para conter uma coluna de mais de 1.800 homens e mulheres que subiam pelo litoral. Não só do litoral, porque a coluna que subiu, a coluna do Nordeste, que entrou em Lages, também mandou efetivo de pouco mais de 100 homens para vir em direção a Anitápolis para ajudar no combate à trincheira instalada na Serra da Garganta, porque eles não sabiam o efetivo que estava na trincheira e não sabiam se a coluna do litoral daria conta de dominar essa trincheira e abrir a estrada que ligava sua capital a Florianópolis. Então, em torno de 2.000 rebeldes estavam mobilizados em direção a uma trincheira que tinha 30 e poucos membros da Força Pública e mais de 50 ou 60 civis. Então foi um ato, a descrição das pessoas que assistiram lá, que estavam no presente, existem muitos testemunhos, alguns que estão no livro, e foi uma carnificina, né? Foi um combate muito violento e graças à surpresa ele foi favorável aos invasores. Mas mesmo que não fosse a surpresa, não iria demorar para que a trincheira fosse dominada. Só iria se prolongar mais esse resultado, porque o Estado, a essas alturas, eles estavam dominados pela Revolução. Com exceção de Florianópolis, Santa Catarina já era o Estado ocupado. E a adesão à Revolução, ela era das pessoas que simpatizavam com a Aliança Liberal, que era o partido do Getúlio Vargas. E isso aí não era só gaúcho, era catarinenses. Os catarinenses, logo na entrada em Araranguá, quando a coluna do litoral entrou em Araranguá, era uma coluna pequena, em torno de 50 pessoas. Em Araranguá, eles foram recebidos já com festas pelos povos catarinenses que também aderiram ao movimento. E no oeste do estado foi a mesma coisa, em Lages a mesma coisa. Então aquele foi um movimento nacional, não foi um movimento promovido por Estado, mas por pessoas que simpatizavam com a causa. E hoje, então, a Polícia Militar inaugurou lá na Serra da Garganta um monumento que agora ele realmente faz justiça a essa história que quase foi esquecida da nossa memória. Porque até então havia uma cruz de madeira. Depois as pessoas iam lá, colocavam uma placa, ou alguém colocava uma cruz por conta própria e colocava o nome dele na cruz. A pessoa que instalava colocava o nome, um grupo, 4, 5 pessoas. Uma coisa desordenada
e que não fazia justiça à história e nem àquelas pessoas que se sacrificaram ali em defesa da legalidade. Então hoje, felizmente, está lá instalado uma placa, né, inaugurada do comando agora do Coronel Pelosato, inaugurada lá, e a estrada tem sido mantida num trabalho muito interessante entre a Polícia Militar e a Prefeitura de Anitápolis, e as pessoas agora podem visitar e relembrar e saber, conhecer e transmitir para os nossos sucessores um pouco da memória catarinense. E espero que todos que forem lá visitar esse local, eles tenham uma noção do que aconteceu naquele dia e de quanto era difícil, de quanto foi difícil para aqueles homens se manterem naquele local, instalados ali, para uma defesa que nós sabemos que era impossível. Era isso, obrigado.